O Hidalgo, eu acho que gosta desse filme, né? Que tu acha desse Eu gosto também, ação de alta qualidade, a Guerra das Máquinas ali contra os humanos de Zion ali, muito bom. Eu gosto também das cenas de ação na chuva, no final, são muito boas. E os diálogos do Smith são poucos, mas os diálogos do Smith com o Neil são muito bons também. Eu acho que, de alguma forma, ela traz a essência, assim, daquela dualidade. Tanto é que a ideia... É com spoiler, né? Sim. A ideia é que não tinha como o Neil vencer do Smith. Ele acabou absorvendo ele, na verdade, né? Foi o que aconteceu. Ele absorveu o Smith. Ou seja, o vírus... O Smith é um vírus dentro da Matrix. Ele estava se espalhando, não tinha como. E o Neo absorveu ele. E daí, por isso que as máquinas, de repente, deram, né? Pô, a gente não consegue com esse vírus. Volta pra Matrix e resolve isso. Isso acontece eu não revi, né, o terceiro agora, né? Mas acontece no primeiro também, né? Que ele entra dentro do corpo do Smith. Desse Smith, meio que né? o contrário, ele absorve né? também, Nesse né? o Neo vira um Smith, né? Sim. O Smith transforma ele num Smith. Todo mundo dentro da Matrix acaba virando o agente Smith, né? Mr. Anderson. Muito bom, né? Então, nesse sentido de o Smith ser um vírus dentro da Matrix, onde a Matrix, as próprias máquinas perdem o controle daquele vírus. Tem que alguém conter aquilo ali. E o Neo, então, cumpre a ideia da profecia. Então, e salva Zion, né? Um fechamento que eu acho que é bem digno. A ação é muito boa. E quem reclama, só pra ver esse filme, só pela ação desse filme já vale a pena. Não precisa. A ação dele, nele mesmo, ele já é um entretenimento de alta qualidade. Então, eu gosto muito disso e acho que é um fechamento muito bom. E, assim, essas notas do Rotten Tomatoes não tem, né? É uma coisa assim que não fecha com a realidade, né? Eu acho que. Pra quem é fã, tá aqui, ó. Até não mostrei, vou mostrar na câmera aqui, ó. Evolutions. Cara, assistam, dê um crédito pra esse filme. E eu queria também citar a cena aquela que, se o Neo, como tu disse, ele é parte máquina, ele consegue enxergar, então, quando ele tá cego, o Smith. E se o Smith é um vírus, o que um vírus tá fazendo no corpo de um humano fora da Matrix? Pensaram sobre isso também? Faz sentido o que eu tô falando agora? Porque o Smith sai da Matrix, vai para um corpo de um humano em Zion. Então aquilo ali, se ele é um vírus digital, uma coisa tecnológica, um vírus de computação, não tem como ele entrar no corpo de um humano. A não ser que a gente abra o conceito para espiritualidade, alguma coisa assim. Então o Zion tem que ser parte da contenção. Zion tem que ser parte da Matrix. Se a gente levar em consideração que boa parte do corpo humano, especialmente o cérebro humano, também são sinapses, são impulsos elétricos, daqui a pouco ele é um programa que infecta o cérebro humano, digamos assim, né? Porque ele é um vírus que é um programa de computador, daqui a pouco ele expandiu para infectar até cérebros humanos, entendeu? Mas como é que ele vai sair da Matrix sozinho? Mas é que o primeiro que ele infecta tinha conexão aquela neural com a Matrix, né? Ele sai dessa forma, né? E aí depois ele vai passando de um humano para outro, né? É mais ou menos como se fosse um vírus de RNA, né? DNA, assim, alguma coisa assim, né? É a minha interpretação de quando eu assisti. Ah, entendi. E eu acho que isso é que vem a dar mais crédito. Ele sair da Matrix eu acho muito bacana, assim, né? Mas que nem vocês colocaram, essas cenas de ação aí na chuva ali e tal, é muito bem feito, né, cara? Muito legal, E, inclusive foi o único que na época eu consegui assistir no cinema, assim, né? E a experiência de cinema é excelente pra mim, é o que vale, né? Se tu vai no cinema e te impressiona com o que tu tá assistindo, né? Eu gostaria hoje que eles fossem relançados em IMAX pra poder ver em IMAX os três, assim, seria uma experiência ímpar, né? E aí, Rodrigão, quer comentar mais alguma coisa? Bom, só mais um detalhe assim que reforça esse aspecto da inspiração das irmãs Wachowski com o cristianismo, né? O próprio nome Trinity, ele significa Trindade, né? Que daí já se refere à Santíssima Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Né? O Sandro comentou, né? E sobre o filosófico, ele também tem a obra Simulacros e Simulação, né? Que tem uma hora no primeiro que o Neil pega, né? O livro ali, que também fala, né? Que é um tratado filosófico onde defende que vivemos uma sociedade onde os símbolos, representações abstratas de alguma coisa se tornaram mais importantes do que a realidade concreta, que é bem o que trata o filme, né? Mas tu gostou do filme, Rodrigo? Olha, eu não vou discordar um pouquinho de vocês e vou fazer um pouco... Eu tendo a concordar um pouquinho mais com o que diz o Rotten Tomatoes, porque
apesar de ter as boas cenas de ação ali, as sequências na chuva que são muito bem coreografadas e tal, mas no meu entendimento, faz um tempinho que eu vi, tá? Fica um pouco irregular aquela distribuição entre as cenas de ação, as cenas de diálogos e o videogame ali, os momentos de videogame que aparece a invasão das máquinas, tudo aquilo ali, sabe? No meu entendimento ficou um pouco mais irregular, assim, eu não digo que seja um filme ruim, mas eu acredito que dos três, quando era uma trilogia ainda, foi o que, no meu entendimento, foi o mais irregular, assim. Comparado com ele mesmo, tu acha que ficou bem abaixo dos outros dois, no caso? No meu entendimento, pelo menos na época que eu assisti, ficou, né? Eu de repente, eu assistindo hoje, eu posso ter um entendimento diferente. Mas na época, assim, eu achei um pouco mais irregular, assim. Embora muitas qualidades tenham sido mantidas, né? A própria questão da atuação do Hugo Weaving e tudo mais, né? Que o cara se consolida naquele papel. Eu não sei se vocês lembram desse ator naquele filme Priscila, Rainha do Deserto, Sim, de sim, 1994. Nossa. Que tá um cara completamente bom, diferente ali, cara. É. Aí tu fica pensando assim, como é que aquele cara pode ser uma drag queen naquele filme e ser um perigoso, né, sistema disposto a destruir a humanidade, assim.